Bem-vindos a mais essa videoaula. Nesta aula, pessoal, eu queria aproveitar um pouquinho aqui no que nós falamos na última aula. Na última aula nós falamos um pouquinho sobre padrão de desenvolvimento MVC. E eu vou aproveitar essa estrutura aqui para dar um pequeno exemplo aí que vai completar um pouquinho e mostrar mais um pouco sobre orientação a objeto. Nós vamos brincar aqui um pouquinho com essa classe controle e essa classe modelo. Se você não viu a aula anterior, ela tem apenas 9 minutos. Recomendo que você volte, você vai entender um pouquinho sobre o padrão MVC e você vai conseguir acompanhar essa aula aqui, tá certo? Nós não vamos fazer por enquanto movimentações aí no banco de dados, mas você vai entender um pouquinho mais sobre orientação a objetos. Então nós temos aqui nossa classe modelo criada e vamos então modificar o nosso método aqui salvar dados. Vamos falar que esse método aqui ele recebe um objeto do tipo lá da nossa classe modelo. Mas como assim, Gabriel? Nós temos a nossa classe modelo, olha, mtab unidade medida. Vamos colocar aqui, ó, mtab unidade medida. Vou botar um nome aqui de objeto, tá certo, pessoal? Então, o nosso método aqui da classe controle da unidade medida, o nosso método salvar, ele recebe como parâmetro um objeto do tipo da nossa modelo unidade medida. E vamos simular aqui como se ele fosse fazer uma gravação no banco de dados. Antes de nós implementarmos aqui o método salvar, vou voltar aqui, ó, na nossa janela. Vou colocar um botão só como exemplo, tá, pessoal? Vamos colocar o texto aqui de salvar. Opa. E vamos definir então uma ação para esse botão. Vamos simular aqui como se ele fosse salvar dados no banco de dados. O que nós vamos fazer então? Nós chamamos aqui então, criamos um objeto do nosso tipo lá da tabela modelo. É para isso que nós criamos a tabela modelo, pessoal. Nós trabalhamos com ela o tempo todo, lançando ela dentro da nossa tabela controle, tá certo? Aqui você vai entender melhor. Olha, então, eu vou instanciar aqui a minha tabela modelo. Vou dar o nome aqui de tab modelo igual new mtab modelo. O que nós estamos fazendo aqui? Se eu quisesse só criar uma instância na memória da nossa tabela modelo, eu poderia apenas fazer isso aqui, ó. Eu tenho uma instância da nossa tabela, eu crio um objeto dessa forma aqui com a new na nossa memória. Por que nós fazemos isso aqui, ó? Nós sempre recomeçamos pelo nome aí da classe, damos um nome aqui e falamos que é igual à nova instância. Porque aqui, pessoal, nós criamos um objeto e falamos que esta referência aqui, esse objeto também que está sendo criado lá na memória, ele vai ser igual a esse cara aqui. Ou seja, tudo que nós fizermos nesse cara aqui vai para esse. Tudo que acontecer nesse vem para esse. É uma referência de memória. Nós vamos explicar um pouquinho melhor sobre isso na próxima aula. Vou mostrar exemplos visuais para vocês. Mas vamos continuar. Criei aqui um objeto na memória da nossa tabela modelo. O que eu posso fazer com ele? Eu posso fazer isso aqui, ó. Meu objeto ele possui lá as classes, os nossos métodos gets e sets. Tá certo, pessoal? Então aqui, ó, eu vou carregar o nosso objeto. Então eu vou usar o método set. Nós setamos informação em cada atributo do nosso objeto. Olha, vou falar aqui, ó, que ele tem o código 1.
Olha só. Vou setar o nome. A unidade de medida, vou colocar aqui metro. Tá certo, pessoal? Olha só. Eu construí um objeto na memória. Eu setei valores para os atributos do nosso objeto. Lembrando que esse objeto é a nossa classe modelo. Olha só que interessante. Como que eu faço ela interagir então, Gabriel, com a minha classe de controle? Aí entra, pessoal. Olha só o que nós podemos fazer aqui. Eu posso chamar a minha classe lá de controle, setab, unidade de medida. Olha só, quando eu der um ponto aqui, olha o que vai acontecer. Aparece aqui os métodos que eu criei lá dentro, alterar dados, excluir dados, ao salvar dados. E olha, observem aqui. O salvar dados, ele recebe um objeto do tipo unidade de medida, do modelo. Então, se eu clicar 2 vezes, ele já até pega aqui o meu objeto automaticamente. Olha só, eu criei um objeto, eu passei esse objeto carregado com as informações para o meu controle. E aqui, então, ele vai executar o que tiver lá dentro da tabela controle. E nós podemos fazer aqui essa tabela, por exemplo, poderia ser a gravação no banco de dados. Mas vamos exibir uma mensagem personalizada aqui. Ó. Dessa forma, nós exibimos mensagens, tá, pessoal? Essa classe JOptionPane. Nós vamos explicar melhor durante o desenvolvimento sobre ela. Mas eu posso exibir aqui, olha, o código e eu vou usar o objeto que veio para mim aqui, que ele recebeu. Olha, getNome, que eu vou pegar o que está setado na variável, no atributo nome, e vou continuar aqui, ó. /n é quebra de linha, tá, pessoal, no Java. Para quem não sabia, o nome mais uma vez, eu vou pegar o nosso objeto e vou pegar o nome que foi setado. Desta forma, olha o que vai acontecer. Vou rodar aqui. Para mim rodar, eu tenho que ir na minha classe main e falar que a primeira janela a ser aberta vai ser essa aqui, ó, 01. Tá certo? Então eu venho aqui na main e chamo a nossa janela. Estou criando um objeto na memória, como fizemos com a classe modelo. E agora eu trabalho com o objeto aqui, ó, o abrir. Abrir.setVisible. Desta forma nós fazemos uma janela ficar visível. Opa, encostei aqui sem querer. Consertei aqui. Vamos. Pronto. Nossa janela está visível. Vou clicar aqui no salvar. Olha só o que vai acontecer. Opa! Está exibindo o código é metro, nome é método. Eu errei aqui no código aqui, tá, pessoal? Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui eu coloquei nome, ó, e era código. Tá certo? Ó, mais uma vez. Salvar. E tá aí. O código é 1 e o nome é metro. O que nós fizemos? Nós utilizamos a nossa classe modelo para criar objetos e interagir com a nossa classe controle. Na modelo aqui eu não fiz nada. Nós só criamos ela e quando nós instanciamos ela, o Java entende que, opa, ele criou uma tabela modelo aqui, deixa eu ver que os atributos tem lá dentro. Opa, tem os métodos aí, sets e gets. E ele entende, cria aquele atributo. E aí nós podemos instanciar a nossa modelo e setar valores ou pegar valores. Aqui nós construímos um objeto. Lá no nosso controle, nós falamos que o nosso método salvar dados iria receber um objeto do tipo modelo. E aqui nós carregamos o objeto, passamos o objeto. O controle pega esse objeto e consegue extrair dados desse objeto. Tá certo, pessoal? Aqui ficaria implementado o código que pegaria os valores que chegaram aqui nesse objeto